Glória a Deus. Que bom, vamos começar. Hoje é um dia especial, um dia de bênção. E estamos gravando, né? O pessoal que está em casa, está assistindo, também vai estar podendo depois estar recapitulando ou assistindo através do YouTube. Então, é importante que você que esteja assistindo nos dê um feedback, mesmo falando, né? Passe pelos canais acessíveis aí, escreva uma mensagem para a gente compreender se está tudo bem ou não, tá bom? E vamos começar. Eu vou chamar Giovana, depois eu vou chamar a Maísa, para que esses jovens nos abençoem. Traga uma palavra, tá bom? E aí depois a gente vem com algo poderoso. Deus promete. Eu creio que hoje vai impactar cada um de nós, tá bom? Giovana, pode vir. Bom dia. Hoje é um dia muito especial para a nossa nação. E hoje eu gostaria de... Sejam muito bem-vindos, você que está aí online. Eu gostaria de ler, no dia de hoje, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14, que fala muito sobre o que a gente está passando hoje. Que diz assim: Alegra-te no dia da prosperidade, mas no dia da adversidade considera. Deus fez tanto um como o outro, para que o homem não descubra nada do que virá depois. Esse versículo fala que haverá dias bons e dias ruins, e que Deus estará em todos eles. E nada é por acaso. Todas as coisas são para o nosso bem. E quando Deus retém elas, continua sendo para o nosso bem. E que nós não nos esqueçamos de que tudo que Deus fez bom é passageiro e tudo que é ruim também é passageiro. E que hoje você possa plantar frutos bons para que lá no futuro você colha frutos bons. O Brasil está escolhendo o futuro hoje, para que depois possamos colher. E Deus fez com que nós não soubéssemos o futuro para que nós possamos obedecer os mandamentos e seguir os mandamentos, para que lá no futuro nós possamos vermos que deu tudo certo. Amém? E agora eu vou orar para encerrar este momento. Senhor, muito obrigado por mais um dia. Que o Senhor, Pai, possa nos abençoar hoje. Que o Senhor, Pai, possa, Senhor, tocar no coração de cada um, Pai. E que o Brasil hoje, Senhor, Pai, possa escolher para o nosso bem, para o futuro do nosso Brasil. Em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos aprender com a decisão de hoje, que independente se for ruim ou bom, está nas mãos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bom dia a todos. A palavra que eu quero deixar fica em João 14, 27, que diz: Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá, não perturbe o seu coração, nem tenham medo. Como a Giovana mesmo já falou, hoje é um dia bem decisivo para o nosso Brasil, para a nossa nação. Hoje é as eleições e o futuro do nosso país. Eu quis trazer essa palavra porque eu percebo que as pessoas elas andam muito ansiosas, nervosas, preocupadas, com medo. Mas o Senhor ele não perdeu o controle de nada. Ele deixa bem claro na palavra que Ele excede todo entendimento e que o nosso coração e a nossa mente, desses pensamentos ruins, eu creio que Ele tem o melhor para nós. E o destino do Brasil não está nas mãos dos poderosos, da terra, do adversário, mas sim na mão do Senhor, Todo-Poderoso, e é Ele quem determina. Amém? E gostaria que vocês ficassem de pé para começar o louvor. E já que a Giovana orou, então, amém. Glória a Deus.
misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia.
sede da justiça de Deus. Justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Oh, Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Oh, meu Deus! Oh, levanta suas mãos e comece a declarar e profetizar sobre essa nação. Cantemos assim: só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. A igreja! Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Levanta suas mãos e declare: oh, meu Deus! Nossa oração altíssimo. Sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Meu orgulho me tirou do jardim
em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Eu quero
Glória a Deus. Podemos se assentar? Que maravilha. Hoje é um dia especial e um dia de ceia também. E estamos antecipando a ceia, que normalmente é a primeira semana, né, do mês. Então, é o último dia do mês. Último não, penúltimo dia do mês. Mas nós temos muito a comemorar. Eu creio que Deus está no controle, amém? Então tá bom. Então, hoje será um dia de vitórias para a honra e glória do nosso Deus. Eu creio. Há muitas lutas, há muito jejum, mas Deus é soberano. Nós não sabemos. Não adianta nós falarmos, olha, vai ser isso, vai ser aquilo. Os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Nós precisamos ter isso muito forte em nós. E nos alegrarmos a cada momento quando nós entendemos que Ele é o nosso Pai, o nosso Deus, e tem o melhor para cada um de nós. Então, hoje tem uma palavra eu acho muito importante, né? Eu estava no coração, não era para falar isso hoje, mas nós vamos falar sobre legado e sobre herança. Algo que é muito importante para cada um de nós, para que nós possamos cada vez mais compreender isso, porque nós vivemos debaixo dessa unção de legado e de herança. Só que o mundo nos contamina de tal forma que nós misturamos tudo isso e falamos sobre herança muitas vezes. E quando nós falamos sobre legado, o que é legado? Né? Mas o legado é o que é de mais importante nas nossas vidas. A herança, ela já está embutida no legado. Então, quando nós entendemos isso, é tremendo. Eu demorei um bom tempo para compreender, mas entendi. Então, para começarmos a falar sobre isso, o que significa isso na nossa vida, eu queria já começar lendo um texto, está lá em Gálatas. Nós já lemos isso várias vezes. Gálatas 3, no versículo 13, no versículo até o 14. Versículo 13 a 14, Gálatas 13. Aqui já diz um pouco do que é essa herança e o que é esse legado que está sobre as nossas vidas. É importante que, para compreender o que é um legado, né, o que diz o mundo, né, o que você imagina que seja um legado. Legado, eu diria que seria algo espiritual. Sempre foi espiritual. E nós vamos entender hoje por quê, né, e o que significa isso. Esse é um tema que vai muito ensino, vai muitas viagens na própria Bíblia para que a gente possa compreender o que acontece na vida de cada um, né? O porquê altos e baixos, o porquê tantos conflitos, por que um é abençoado e por que o outro não é abençoado. Então, o legado é algo que é transmitido às gerações. Então, legado é super importante, porque a herança está embutido no legado. Então, nós precisamos, primeiramente, compreender esse legado. Então, na sua mente fica gravado, ele é de geração a geração. É algo que eu posso passar para as minhas gerações futuras. Agora, imagina, desde a criação do mundo, desde Adão e Eva, esse legado sempre existiu. E aí nós começamos a compreender o que é herança, e o mundo nos ensina muito o que é herança. Porque herança é tudo aquilo que é físico, né? Herança são patrimônios, mas nós temos uma herança poderosa, que é aquela que Jesus deixou na cruz do Calvário. Cura, ele levou sobre si todas as maldições, todas as enfermidades, todos os conflitos. Então, ele só deixou bênção para nós. E isso, além do legado, é a herança que nós temos em Cristo Jesus. A herança de sermos filhos de Deus, sermos reconhecidos como filhos de Deus. Então, isso é importante. O legado não, ele já é algo que está embutido no nosso caráter, na nossa personalidade, são características de cada um, de conduta de cada um. Legado é uma missão que nos é dada. Mas quando nós não compreendemos, que missão eu tenho? Né? E o que eu posso fazer? Dentro de tudo aquilo que nós já temos, eu tenho comentado e tenho ensinado a cada um de vocês, é o propósito de Deus na vida de cada um dos filhos. Então, é espiritual. Nós viemos do mundo espiritual, estamos inseridos nesse mundo físico, portanto, esse legado, ele acompanha de geração a geração e vem do mundo espiritual. É a essência que Deus deixou em mim e deixou em vocês.
Isso é super importante. Mas vamos lá. E aí, para que a gente pudesse contextualizar e até mesmo compreender tudo o que se passa no nosso dia a dia hoje, nós podemos começar lendo Gálatas 3, no versículo 13 ao 14. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. E aí, entre aspas, aqui, eu e você. Antes de Cristo, a bênção chegaria somente à casa de Judá, somente para os judeus. Depois de Cristo, os gentios sou eu e você. Então, Gálatas deixa muito claro isso. Aqui eu estou falando desse legado, daquilo que Deus tem colocado em nossa vida. Então, ele continua: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a mim e a você, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Olha que interessante, quando nós falamos sobre o legado, Deus jamais nos esqueceu. Para dar continuidade, para que nós pudéssemos crer nisso, como eu disse, é uma promessa, é algo transmitido de geração para geração. Deus transmitiu a cada um de nós, a cada um dos filhos, principalmente em Cristo Jesus. Antes de Cristo, somente o judaísmo. Antes de Cristo, somente o povo de Israel. Depois de Cristo, eu e você. Todo aquele que pela fé aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele recebe, nós recebemos, e isso está escrito, o Espírito prometido. É esse Espírito prometido que vai deflagrar ou vai clarear, deixar muito nítido a cada um de nós, dando discernimento do que é certo, do que é errado, para que nós possamos estar cumprindo sobre essa terra o legado daquilo que Deus tem colocado em nós. A missão e o propósito de Deus para que isso se cumpra. Amém? Bem até aqui? Compreenderam? Então, é esse início de palavra que a gente precisa compreender. O texto que eu gostaria de ler hoje com vocês está lá em João 4, a partir do versículo 5. Não precisam abrir ainda, depois vocês abram. Esse texto fala da mulher samaritana. Tá? Onde Jesus fala, e aí muitas igrejas, muito entendimento se fala. Mas eu queria tirar um pouco desse texto, porque aqui fala do legado. Aqui fala muito do legado, daquilo que nós precisamos. Se nós pudermos hoje compreender o que diz esse texto, uau, vai ser fantástico. Quando eu li agora em Gálatas 3, o que Deus preparou para cada um de nós, através de Jesus, e se você crê realmente pela fé que quando você aceitou Jesus, o teu nome está gravado, então você recebe do próprio Deus, do próprio Pai, através de Jesus, o legado. Isso é importante. E aí você pergunta, e a herança? A herança segue o legado. A herança faz parte do legado. A herança é coisas materiais, porque quando você cumpre todos os propósitos de Deus, a missão que Deus te deu, tudo que você precisar, Ele vai te seguir. E isso é importante. Quando nós entendemos isso, bênção, saúde, proteção, prosperidade, tudo aquilo que você necessita. Aí nós só precisamos aprender a tomar posse, a buscar esse legado em nome de Jesus. Amém? Tá. Só para não deixar esquecer, hoje é ceia. Então você que está em casa, prepare, né, no decorrer da palavra. Eu quero encerrar essa palavra, principalmente fechando em João 4, né, que se fala da mulher samaritana. Eu quero que você entenda bem isso. Nós vamos estar ministrando a ceia em cima dessa palavra, para que você tome posse. Eu quero que você saia daqui hoje com um legado. Você já tem, mas compreenda que esse legado está em você. Será que esse legado está segundo os princípios de Deus? Será que esse legado está dentro do propósito de Deus sobre a tua vida? É a missão que Deus te deu? Será que você compreende isso? Quando nós compreendemos, então fica muito mais fácil nós andarmos, ou caminharmos, ou
transformarmos o meio onde nós vivemos. Eu queria abrir com vocês lá em Gênesis, porque aqui nasce toda a característica de Deus sobre nossas vidas. Gênesis, capítulo 12, recapitulando. Gênesis 12, do versículo 2 ao 3. Você já conhece essa história, mas aqui está o princípio disso tudo. Quando eu falo de Adão e Eva, né, nós já vivíamos no paraíso ali, nessa família, Adão e Eva, e Deus no meio, né? Houve o pecado e Deus começou a trabalhar nas gerações. E começou esse legado através de Abraão. E aí nós conhecemos por toda a Bíblia o que está escrito e como está escrito. Como nós chegamos até aqui. Todas as guerras, todas as dificuldades, todas as maldições, bênçãos também, mas foi bastante tumultuado e muitos não se apropriaram do que é essa bênção e esse legado. Hoje nós vivemos um conflito muito intenso, nós não sabemos, uma grande parte das pessoas desconhecem que tem um legado, que são prósperos, que são abençoados. Então, iniciando com Abraão, no capítulo 12, versículo 2, diz assim: Deus falando a Abraão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Aqui está o legado, aqui está a missão. Deus já começa a colocar isso, essa missão, essa geração que começa-se com Abraão até os nossos dias. Nós conhecemos a história de Abraão. Ele tomou o partido, simplesmente ele obedeceu a Deus. Ele seguiu todos os princípios, homem segundo a fé. Nós conhecemos a história dele, a idolatria, o povo caldeu do qual ele fez parte, a família de Abraão. Quando nós vemos, falamos: uau, olha como Deus é bom para nós e tem misericórdia. Aqui ele começa e abre o leque. Ele promete, é uma promessa. Esse legado acompanha cada um de nós através de Abraão. Hoje é muito fácil. Uau, quando nós tomamos posse, nós sabemos que nós somos famílias benditas porque somos herdeiros, somos descendência de Abraão. Gálatas, quando nós lemos Gálatas 3, 13 e 14, dá para que nós possamos entender que houve uma cisão, houve uma divisão ali. Deus fala: basta, agora não é só os judeus, não é só o povo de Israel, mas todos os gentios, todos aqueles que pela fé creem que Jesus Cristo é o Senhor. Quando nós entendemos isso, nós temos esse legado e temos a herança que provém desse legado. Aí é só questão de tomar posse. Abraão, ele começa, nós vemos toda a história dele, não vou entrar em particularidades, mas Abraão, Jacó, Isaac. Abraão, Jacó, Israel. E essa descendência é o que nos segue. E é interessante que quando se fala em Davi, aquele amigo de Deus, aquele que foi ungido rei, aquele que busca e leva esse legado, nós somos descendentes de Davi, até Jesus. Então, Deus faz com que cada parte da Bíblia, nós possamos estar reconhecendo a mão de Deus, a direção de Deus, para que a gente não se perca nesse caminho, para que a gente consiga compreender e... Obrigado. Para que a gente possa compreender e não se desviar. O mundo, ele é ávido para que nós sejamos confundidos. Hoje, muitas pessoas abençoadas, prósperas, mas não tomam posse, porque não conhecem do legado. Então, vamos lá. Eu vou estar lendo o texto de João, se você puder abrir. E espero que o Espírito Santo possa estar dando todo o entendimento para você.
Com certeza você já leu várias vezes essa passagem. E vamos lá. João 4. A partir do versículo 5, nós conhecemos a história. Jesus estava fazendo toda a obra dele e ele tinha que passar por Samaria. Samaria era um povo que era meio separado, ou seja, era uma divisão. Na verdade, era religiosidade, como nós temos até hoje. Muitos falam em Cristo, né, em várias religiões, Igreja Católica, Evangélica, o Espiritismo e tantas outras, até mesmo o terreiro de Umbanda fala de Jesus. Então, o que significa isso? Religiosidades. Até mesmo o judaísmo, religiosidade. Deus não criou religião, Deus criou filhos. Mas nós não entendemos isso, e quando nós estamos no mundo, nós somos tão contaminados que acabamos esquecendo qual é a nossa identidade. Então, é muito importante nós entendermos. Aquele contexto de Samaria em si, essa mulher samaritana, ela nos traz um legado, como se diz, um conhecimento do que é esse legado nas nossas vidas. E aí, é importante que nós possamos compreender por que ele fala sobre o poço de águas, águas vivas, né? Vamos ler um pouquinho, a gente vai estar discernindo um pouquinho. Jesus, então, chega, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Tá, aqui tem uma herança. Aqui está falando que era a terra de Jacó, né, que Jacó dera a seu filho José. E havia um poço. Poço normalmente significa herança, posse, né? E aí, desde a história de Abraão, nós vimos as lutas que haviam naquele tempo, e sempre Abraão abriu poços e o inimigo fechava esses poços. A gente não entendia bem o contexto, porque a gente lê e costuma ler muito rápido, eu pelo menos era assim. Hoje eu presto atenção nas vírgulas e ainda estou aprendendo a compreender a palavra de Deus. Mas aqui está falando de uma posse, de uma herança em si, né, de um poço que existia em Sicar, que vem da família de Jacó e vem de José. Vamos lá, continuando no 6. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assenta-se junto à fonte, por volta da hora sexta, meio-dia. Meio-dia, nessa região, Israel, ou todo aquele Oriente Médio, é um calor terrível. Então, ele se assentou ali. Ali eram poucas as pessoas que se aproximavam para tirar água de qualquer poço, no caso, né? Então, não havia quase mulher. Mas tudo isso, quando nós colocamos e enxergamos isso na Bíblia, é porque Deus está querendo mostrar algo para nós. Então, esse algo, hoje, eu creio que seja a compreensão desse legado. É isso que Deus está trazendo para nós. Vamos lá, nesse pensamento. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Interessante, mulher samaritana. Aquele povo, né, de Samaria, não se davam com judeus, não se falavam, havia religiosidade. É como se você fosse evangélico, se você fosse cristão, se você fosse crente, eu não vou na igreja católica, eu não vou no terreiro de Umbanda, eu não vou no centro espírita. Faz muito bem, porque você conhece a verdade. Porém, esse povo vivia totalmente fora do padrão, ou seja, não tinha compreensão, porque o Espírito Santo ainda não estava entre eles, apenas em algumas pessoas. Amém? E Jesus pede água, então, a essa mulher. Dá-me de beber. Com certeza era uma cena hilária, né, diferente. Homem não falava com mulher, e principalmente com uma samaritana. Vamos seguir um pouco. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Uau! 12 discípulos. E Jesus manda 12 discípulos comprar alimento. É fácil, 1 ou 2 seria suficiente. Aqui a gente vê, inclusive, até mesmo por pregações do apóstolo Géser, que Jesus falou assim, esses caras vão me atrapalhar. Então, vai comprar comida.
É algo para se pensar. Ei, se você for atrapalhar alguém de receber a palavra, vai comprar comida. Não fica no ambiente. Mas se você quiser receber, então você está no lugar certo. Preste atenção, receba do Espírito. É interessante. Então Jesus manda os 12 comprar comida, alimentos, né? Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Água viva. Jesus está falando do legado. Jesus não estava falando da fonte da água que se tira daquele poço. Ele simplesmente estava falando para essa mulher samaritana, quebrando todos os preconceitos daquela época em si. Ele falando diretamente com uma mulher. Eles sabiam exatamente esse contexto naquela situação. Mas Deus é soberano e Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Água viva significa o legado espiritual que eu tenho e que você tem. Vamos compreender isso. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo, onde, pois, tem águas vivas? Até aqui ela não compreendeu nada do que estava dizendo, do que ele estava passando. Muitas vezes nós também não compreendemos. Nós ouvimos uma pregação, nós lemos uma palavra e não compreendemos, porque não estamos contrito, não estamos abertos ao Espírito Santo para que nos revele aquilo que Ele tem para nós. Eu espero que hoje você entenda isso. É muito importante. Ela estava falando de algo que era herança da família. E Jesus estava falando de uma missão, de um legado, que é natural dos filhos de Deus. És tu, e ela continua, és tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Quando nós estamos inseridos no mundo, nós sempre temos necessidades. Nós sempre buscamos, pela nossa força, alcançar algum tipo de objetivo, muitas vezes próprio. E aí nós falamos, isso é carne. Isso é uma herança, muitas vezes. E nós não estamos atentos ao que é o mais importante, o legado. A herança está sempre embutida no legado. Se você não compreender o legado, tudo o que você tem como herança, isso se desfaz. É o que ele está falando. Tornará a ter sede. Não importa o que você tenha, não importa como você vive. Se você estiver na herança, você tornará a ter sede. Amém? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esse é o legado que Deus tem para cada um de nós. Esse é o legado que Jesus estava falando para aquela mulher samaritana. Era um contexto totalmente fora da realidade deles naquela época. Tanto é que os discípulos voltaram e ficaram atônitos quando viram Jesus conversando com uma mulher, e principalmente samaritana. Não compreenderam nada, não sabiam o que estava se passando. Mas quando nós lemos essa palavra na Bíblia, nós entendemos que, a partir desse momento, Deus está nos tocando para que nós possamos, pela fé, como diz em Gálatas, que toda maldição, tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, Ele já levou. Através da cruz do Calvário, através de Jesus, Ele passa a nos dar o legado que vem de Abraão. Não é mais só para os judeus ou para os israelitas, mas agora para todos aqueles que creem no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Quando nós entendemos isso, você recebe o legado. Quando você entende o que é esse legado na tua vida, você simplesmente começa a buscar, através do Espírito Santo, a promessa de Deus,
O que foi transmitido do reino dos céus para você foi, quando você, pela fé, aceita Jesus, foi o Espírito prometido. O Espírito Santo, aquele que vai falar para você sim ou não, aquele que vai dar sonhos, vai dar todo o entendimento, aquele que vai dar um norte e uma visão para que você atinja o propósito de Deus na tua vida. Esse é o legado que eu tenho, que você tem. Quando nós entendemos isso, não me interessa a herança. A herança é simplesmente uma consequência do legado que eu creio. O mundo em si, ele entende o que é um legado. Mas não se fala muito em legado, mas se fala da herança, do que você tem, do que teu pai te deixou como família, as posses que você tem. Mas se você não tiver legado, se você não tiver o entendimento do Espírito Santo, nada disso vai ter valor. É interessante que o mundo atual, ele fala muito no princípio de sucessão. Muitos empresários, muitas empresas muito grandes, fizeram muitas coisas, cresceram tremendamente, tudo tem um propósito, mas quando foi para passar a herança e o legado, foi quebrado isso com os filhos. Os filhos não estavam preparados para a sucessão, porque não foram preparados espiritualmente, mas foram preparados segundo o padrão do mundo em heranças, em poder. Então isso é destruído. Mas quando nós entendemos que a água que Jesus tem, essa água viva que vem através do Espírito Santo, é isso que vai te dar poder. E aí você vai ver que tudo aquilo que esse mundo nos promete é irrelevante. Não estou falando que poder, fama, dinheiro, e tantas outras coisas que o mundo te ofereça não é importante. Eu creio que sim, é importante. Eu sou arredio. Uma igreja, por exemplo, não importa o tamanho que ela seja, mas o conteúdo e a qualidade da palavra tem que ser importante. Eu não vislumbro, por exemplo, uma igreja muito grande. Talvez seja por células, não sei o que Deus vai fazer conosco. Então não tem uma banda de música que poderosa, que eu vou contratar os pregadores melhores que existem no mundo para trazer uma palavra poderosa para você. Não, basta, eu tenho aqui. Eu tenho a lei, eu tenho o livro. Então, quando você lê uma palavra dessa e tem água viva fluindo no teu entendimento, na tua alma, no teu espírito, pronto. É o que Deus precisa. Então, não queremos, de forma alguma, esbanjar grandezas desse mundo, mas sim o legado que Deus tem a cada um de nós, a sabedoria de Deus. Isso vai trazer alegria, felicidade. E o principal, as pessoas vão olhar para você não porque você é crente. Eu não sou crente, viu, gente? Eu sou filho de Deus. Aprendam isso. O diabo, ele é crente. Cristão, quem inventou cristão? Foram os gentios? Nós somos filhos do Deus Altíssimo. São coisas que nós, por falta de entendimento, vamos absorvendo culturas do mundo e falamos, isso é o correto. Então é importante a gente frisar todas essas coisas. Deus quer que você seja próspero, Deus quer que você tenha saúde, Deus quer que você resplandeça a glória dele, Deus quer que você crie e desenvolva o paraíso sobre essa terra. Deus não quer que você retorne para os céus, Deus te criou para adoração, para controle, para governo, para dominar sobre essa terra. Quando ele lançou Satanás para cá, ele enviou você, como filhos dele, para combater toda a iniquidade que houve na eternidade passada. Hoje, o nosso inimigo, Satanás, que é inimigo do próprio Deus, é teu inimigo também. E nós enxergamos isso com muita facilidade, mas quando nós não temos o legado e não temos essa consciência, quando nós não recebemos a água viva que vem de Jesus, então nós não temos nada. Essa água viva significa o Espírito Santo que habita em nós. Só aquele que tem o Espírito Santo através da fé, através de reconhecer verdadeiramente a Jesus, então esse pode e tem, sonha, tem visões, sabe para onde estar indo. Deus vai te dar em abundância, vai te dar saúde, vai te dar e vai fazer com que você resplandeça a glória dele. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, há algo diferente em você.
Você não precisa carregar uma Bíblia debaixo do braço, um terno surrado, e pegar um microfone, uma caixa de som e falar, mas a tua atitude, o teu comportamento, a tua personalidade, o teu caráter, que é de Jesus, então isso vai falar quem é você. As pessoas te reconhecem como aqueles que têm fluidez ou são plenos nas bênçãos de Deus. Isso é importante. Não é para mim, é para cada um de nós. Nós só precisamos nos apropriarmos. Mulher samaritana, ela, dentro do contexto atual, é a mesma coisa. Hoje nós vemos um mundo totalmente dividido. Nós vemos um legado maligno que quer impor, de qualquer forma, todo tipo de aberração ao povo de Deus, aos filhos de Deus. Mas a igreja está se levantando. Eu creio que Deus tem tudo um propósito. Tudo isso que acontece é para que nós possamos estar fortalecendo a nossa fé. Nesse contexto de João, de Samaria, dessa mulher, através da palavra de Jesus, através do entendimento que ela teve da água viva, ela simplesmente mudou uma geração. Ela simplesmente converteu, através do Espírito Santo, uma cidade inteira. O que nós estamos fazendo? Será que nós temos habilidade, inclusive, de recebermos e compreendermos essa água da vida, dessa unção do Espírito Santo sobre cada um de nós? E será que nós estamos contaminando esse mundo? Ou será que nós estamos cheios de medos? Eu preciso dessa água. Jesus está falando, se você tomar, você vai voltar a ter sede. Mas se você tomar da água do Espírito, da água viva, então dentro de você vai fluir rios de água pura, de bênção, de tudo aquilo que você necessita. É simples. Mas nós temos dificuldades pela opressão. Por isso que a igreja é importante nesse momento de estarmos falando, de estarmos motivando, sempre questionando, mostrando exatamente o que nós estamos vivendo. Lá fora, esse povo está carente, esse povo foi doutrinado ao assistencialismo por R$100, R$200, por um bujão de gás. Eles se vendem, eles não pensam no amanhã, eles só querem comer alguma coisa, uma migalha, eles não veem o que se passa no mundo, eles não veem a mentira. Não estou falando que o A e o B são melhores, mas a nítida visão de que nós temos uma guerra sendo travada, onde as trevas e o reino da luz estão se delimitando, se separando, como se Deus estivesse separando o joio do trigo. É um tempo difícil, é um tempo de colheita, é um tempo que Deus vai estar fazendo toda essa separação. Importante, não olhe para aquele que, eu vou votar nesse espírito, nesse legado do mal, achando que isso, porque eles foram doutrinados, eles foram condicionados a isso. Cabe a nós, como igreja, como aquele que tem a água viva, aprender através do Espírito Santo uma palavra de bênção ou uma vírgula colocada dentro de um texto, ou pela tua atitude, ou pela tua personalidade, ou pelo teu mover em si, que eles reconheçam em você a graça de Deus. O mundo, ele é perverso. Deus nos trata e nos forja de uma tal forma, da mesma forma que Davi, homem segundo o padrão de Deus, um guerreiro, um guerreiro do Senhor, né? Alguém que Deus levantou com poder e ele compreendeu o que significaria esse legado. Mesmo dentro da família de Davi, muitos remaram contra, mas Davi sabia o que ele queria. Davi sabia qual era o chamado dele, o poder que ele tinha. Enquanto pessoas vinham com flechas, com lanças, com escudos, ele simplesmente com um estilingue, com uma funda, com uma pedra. Bastou isso, mas bastou a unção de Deus sobre a vida dele. Hoje você tem essa funda, hoje você tem essa pedra.
não importa qual é o sentido da tua vida, não importa como você vive. Todas as vezes que nós lemos na palavra, é interessante que a palavra, desde Abraão, ela fala sempre de posse, de herança, ela fala sobre poço de água. Eu creio que naquela região da Arábia, desde o Egito até Israel, a Cisjordânia, na Arábia Saudita, todos em si dependem de água. E hoje nós vemos a necessidade, nós vemos, inclusive, quando nós lemos os poços que foram abertos por Abraão. Interessante que havia uma promessa sobre Abraão, mas o inimigo fechava. Cada vez que ele abria um poço, ele fechava. Abria, fechava, abria, fechava. Mas através de José, através de Isaac, Jacó, Isaac, isso mudou. Isso mudou a configuração. Troquei Isaac e Jacó. Mudou a configuração. Não importa quantos poços foram fechados na tua vida. Porque nós aprendemos aqui na palavra que a descendência de Abraão, através de José, através de Davi, através de Jesus, e hoje nós voltamos, nós não precisamos abrir outros poços. O que está pegando na tua vida? Quando você coloca diante de Deus, é Ele quem vai te dar sonhos, é Ele quem vai te dar visões. O que você tem que fazer? Por mais esquisito que seja, por mais irreal que seja, Ele vai te dar a visão, a forma com que você sai daquela situação. Aquele poço que estava entulhado pelo inimigo, que não quer ver você ter a compreensão, não quer que você tome a água do Espírito, a água viva, mas continue tomando a água física, a água do poço, a água da herança de Jacó, do mundo, a água física em si, que foi contaminado pelas coisas malignas. Enquanto você ficar correndo atrás de algo que não vai te saciar essa sede, nós não temos nada. Mas se você compreender e que você, através de Jesus, está cheio da unção do Espírito Santo e em você flui rios de água viva, então o Salmos 1, isso é uma lei para a tua vida. Onde você medita de dia e de noite na palavra do Senhor. Onde você jamais vai se assentar na roda dos escarnecedores. Onde tudo aquilo que você tocar prosperará. Aonde você estiver, você será frutífero, abundante. Ou seja, você vai estar plantado à beira do riacho, sendo regado por águas vivas. Se você crer nisso, hoje é um momento específico. Toda vez que nós falamos de poço, nós estamos falando em decisões. Aqui é um vertente. Todas as lutas que nós vimos no Antigo Testamento, não velho, mas Antigo Testamento, nós vimos que sempre foi motivo de decisões. Betseba é o poço onde está em Samaria, aonde se dá esse contexto da mulher samaritana. Aqui, nós, se formos buscarmos toda a história, como foi aberto esse poço, ele foi mudado, ou seja, esse poço se constituiu justamente na herança, ou seja, na tomada de poder, ou seja, o povo de Israel assumiu a sua herança, o legado da sua vida, o legado espiritual, que vem do nosso Pai, o nosso Deus. E isso é importante. Quando nós compreendemos isso, com certeza, de forma alguma você terá sede. Amém? Deu para entender? Não é fácil a gente falar sobre essas coisas, mas eu creio que tudo tem um propósito. Eu creio que hoje nós estamos diante de um poço. Talvez um poço físico. E nós, como igreja, precisamos transformar esse poço físico no poço de águas vivas. Aquilo que o mundo não vê, mas o mundo espiritual se faz necessário, e pela tua fé, nós podemos transformar algo maravilhoso, algo que só o Senhor pode nos dar. É isso que o Senhor espera de nós. A nossa herança
está em Jesus. Quando Ele nos tira e nos livra de toda a maldição, quando Ele nos dá a cura, quando Ele nos dá a saúde, quando Ele nos dá a prosperidade, uma qualidade de vida, quando nós cremos, nós resplandecemos a glória dEle, porque estamos recebendo esse fluir, essa água viva em nosso interior. Esse é um tempo difícil, é um tempo que o mundo, como aquele tempo de Samaria, da mulher samaritana, onde havia dissensão entre o povo de Deus, entre os filhos de Deus, entre a religiosidade. Nós precisamos fazer com que esse mundo entenda, que essa nação entenda que nós somos filhos de Deus, que é o Senhor quem governa. Quando nós reivindicamos isso, Ele jamais vai virar as costas. O mundo sempre já está aí. É uma minoria, mas é uma minoria que tenta impor um pensamento, uma doutrina, uma água para se comercializar, algo que realmente vai nos dar sede e mais sede, e você sempre ficará dependente. Quanto mais dependência nós geramos no outro, mais essa pessoa não tem a autonomia de resplandecer a glória de Deus. É terrível isso. Por isso a gente tem que orar e pedir misericórdia para que as pessoas sejam tocadas, mas só vão ser tocadas quando você for tocado. Quando você reconhecer e fluir dentro de você a unção de Deus, a água viva, que vai fluir através do teu falar, através da tua expressão, da forma com que você se conduz no mundo, do teu caráter, da tua personalidade, da geração. O que nós estamos fazendo com os nossos filhos, com a nossa cidade, com o nosso bairro? Não é para que a gente abra uma igreja, porque a igreja sou eu, a igreja é você. Aonde quer que você esteja, você vai resplandecer se você tiver esse rio de água viva dentro de você. Amém? Amém. Essa é a palavra. Eu queria estar encerrando, ministrando sobre essa palavra, através da ceia. Quando nós celebramos a ceia, nós simplesmente olhamos para Jesus há 2000 anos atrás, quando Ele nos dá a possibilidade de recebermos em nós, dentro de nós, essa água viva, esse legado, que é o Espírito Santo de Deus. Hoje nós temos essa oportunidade. Ceia fala disso. Nós vivemos num mundo difícil. Hoje, eu creio que Deus está no controle. E eu creio que mais tarde vamos festejar. Deus já preparou desde o primeiro turno. Já está tudo preparado. 50% já foi. Todo o Congresso, toda a Câmara dos Deputados Federais, os governadores do Estado, tudo já está praticamente cheio dessa água viva. Pessoas que compreenderam e que vão fazer esse trabalho para que Deus seja glorificado nessa nação. Há uma promessa sobre o Brasil. O Senhor já foi entronizado. Pela primeira vez nessa nação, um presidente tem a ousadia de se levantar e falar assim: Senhor, a Ti toda a honra e toda a glória. Ele foi já entronizado. A igreja nunca houve um avivamento como está acontecendo, mas muitas vezes nós temos tanto medo, tanta insegurança, porque na verdade, será que eu estou cheio dessa água viva? Hoje essa palavra é para falar para você: ei, tome posse, saiba, começa a buscar no próprio Deus. O Espírito Santo que habita em você, a vozinha que a psiquiatria, a psicologia fala: ei, você está ouvindo, externa ou interna? E aí já quer imputar algum tipo de enfermidade ou algum tipo de patologia. Ei, eu queria dizer para você que essa vozinha é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo que quer falar com você e muitas vezes nós não ouvimos. Vamos fazer a diferença. Não importa o que aconteça, Deus está no controle. E se cada um de nós nos conscientizarmos que já estamos cheios dessa água, então nada vai te deter. Não tema,
E isso é importante. Então fique em pé, no teu lugar. Esse é um momento muito importante, é o momento da ceia. É o momento que nós vamos estar celebrando, consagrando ao Senhor os elementos. E eu espero que nesse entendimento, esse legado entre no teu coração, entre na tua alma, faça a diferença no teu espírito, para que você simplesmente resplandeça a glória de Deus. Talvez eu já tenho, mas que a partir de hoje seja um momento que você coloque do fundo do teu ser, do teu coração, diante do Senhor. Senhor, toca, me mostra, me dê visão, me dê sonhos, flua em mim essa água viva. Que eu possa ser um ribeiro de águas puras. Eu não entendi quando Deus me deu o nome Gobi. Ele falou muito claro, Gobi, eu fui pesquisar, eu queria manancial, eu queria algo bonito, água doce, uma Coca-Cola, um suco de laranja, um suco de qualquer outra fruta. Eu queria que eu fizesse a diferença. Olha como Deus é bom, olha o suco que Ele me dá, olha a água límpida. Mas Ele estava falando diferente. Gobi é cisterna, é água parada, é algo roto, algo que se perde. Ele falou muito claro, a minha igreja, os meus filhos estão pervertendo, não compreenderam nada. Nós somos como igreja, pessoas que vão fazer a diferença lá fora. As pessoas não querem que você abra a Bíblia e fale assim, olha, toma aqui, se você não aceitar Jesus, isso faz parte. Porém, a tua conduta, a tua personalidade, o teu caráter, é isso que vai fazer a diferença. Quando nós agimos dessa forma, você pode ter certeza que você está resplandecendo a glória de Deus. Há pessoas que têm um chamado, há pessoas que têm um legado diferente, que são ousados, que são guerreiros, como Davi. Outros não, que são como Eliseu, também profeta, que vem com vara muitas vezes. Outros já são cheios de amor, como Moisés, cheio de amor, como outros também, cheios de amor, como as mulheres da Bíblia também, cheios de amor. Então, eu não sei qual é a característica que Deus está colocando no teu coração, mas se for para guerreiro, seja um guerreiro. Se for para ser um profeta, seja um profeta. Se for para ser um pastor cheio de amor, que seja um pastor cheio de amor. Mas é importante que você saiba que flui em você rios de água viva. É isso que vai fazer a diferença. É isso que é trazer o reino de Deus, implantar o reino de Deus sobre essa terra. Não se incomode com o que os outros falem. Faça somente a tua parte. Concentre o teu pensamento, todo o teu ser nos céus e busque em Deus para que Ele te conduza, te dando visão, te dando sonhos. E aí nós temos a segurança. Então, nessa manhã, através da ceia, é o momento que nós podemos pessoalmente colocar nossas vidas diante do trono. Quando nós colocamos a nossa alma, o nosso ser, o nosso espírito, pela graça de Deus, e colocarmos, Senhor, me conduza. Senhor, me deixa beber cada vez mais. Me ensina, Senhor. E Ele vai fazer isso por você. Não se preocupe com a contaminação do mundo, o que o mundo te promete. Quando você tem o legado que vem do próprio reino dos céus, que vem do próprio Pai, que vem do próprio Deus, todas as coisas nesse mundo vão contribuir ou vão somar todas as tuas necessidades. Uma das coisas que é muito importante, saúde. Se você tem saúde, você consegue prosperidade. Mas se você tiver prosperidade, se você tiver bens materiais, sem saúde você não tem nada. Jesus já levou na cruz do Calvário todo tipo de maldição, todo tipo de enfermidade. É esse legado, é essa herança que Ele nos deixou. O legado foi colocar dentro de você o Espírito Santo de Deus. Amém? Então se preparem para a ceia, prepare e venha diante do altar com o que há de melhor. Aquilo que você sente, eu quero selar isso. Então traga. Eu não vou estar ministrando sobre semeadura, sobre dízimo, sobre oferta, mas esse é um momento que você coloca a tua vida diante de Deus. Porque o mundo te contamina de tal forma que você fala assim, uau, eu tenho 10 reais, mas é a minha condução. Eu tenho 100 reais, mas eu preciso pagar o aluguel, eu preciso pagar uma conta amanhã. E começa a colocar medo.
E a palavra diz, ei, vai fluir rios de água viva. Tudo o que você necessitar, coloca diante do altar de Deus. Ceia é um momento tão especial, porque é o momento do teu íntimo, quando você coloca a tua vida diante de Deus e pede, Senhor, transforma, muda, me dá todo o entendimento. Nós não estamos falando de finanças, nós não estamos falando de coisas materiais, mas estamos falando do rio de água viva, do legado que Deus deu a mim e deu a você, a todos aqueles que reconhecem Jesus como Filho do Senhor. Através dele nós adquirimos esse legado e a herança dele, em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim que você estiver pronto, eu vou estar com Elisa para te servir. Não comam, não bebam, para que a gente possa consagrar e ministrar ao Senhor. Amém? Vamos estar louvando. Durante o louvor, nós vamos estar recebendo a ceia, em nome do Senhor Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei
Glória a Deus. Esse é um momento tão especial. Eu creio. É como se Deus estivesse falando no meu coração e eu creio que sim. Hoje é um divisor de águas na tua vida. Hoje Ele está te dando a oportunidade de você mudar, não importa, receber esse legado e fazer a diferença aonde quer que você esteja. Talvez na tua casa, na tua família, no teu bairro, na tua cidade, não importa aonde você esteja. Deus está dando a oportunidade a cada um de nós de mudarmos. Cada vez que nós chegamos diante do poço, né, Berseba, como esse de Samaria, Deus está falando que, ei, muda. Momento de decisão. Hoje, através da ceia, quando nós consagramos, quando nós lembramos aquilo que Jesus nos deu, Ele colocou dentro de cada um de nós rios de água viva. Que esse rio possa fluir. Por isso, essa palavra nessa manhã. Creia nisso. Hoje, Deus está dando a oportunidade a cada um de nós de tomarmos a decisão na nossa vida. Eu não quero ser um crente. Eu não quero ser um cristão. Eu quero me tornar um filho de Deus, aquele que veio a esse mundo para fazer a diferença. Eu quero honrar tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, pela minha, pela tua vida. Esse mundo precisa saber quem nós somos. Não porque nós falamos, mas pelas nossas atitudes, pelo nosso caráter. Que o Brasil resplandeça a glória de Deus sobre todo o mundo. Jesus está voltando, mas não é motivo de tristeza, como o mundo acha que acabou tudo. Não, não acabou, está apenas começando. Esse é um momento de diferença, de divisor de águas em si. A água, aquela que você bebe, tem sede, essa ficou para trás. Hoje Jesus está colocando a oportunidade para cada um de nós tomarmos um posicionamento. E eu quero, nessa manhã. Por isso, em nome do Senhor Jesus, Pai, ao ministrarmos essa ceia, Pai, nós levantamos esse elemento. Pai, simboliza o teu corpo na cruz do Calvário. Pai, eu te peço, consagra ele agora. Abençoa, Senhor Deus. Pai, para um momento que nós estivermos ingerindo, Pai, que entre em nós, entre em nosso físico, Senhor Deus, o teu caráter, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, capacita-nos, Pai. Senhor, nós entendemos que hoje é um divisor de águas. Por isso nós queremos, Senhor, do fundo do nosso coração, tomarmos a melhor decisão. Toca em nós, Senhor Deus. Senhor, te agradecemos por isso, Pai. Esse é o teu corpo, como o Senhor disse. E nós o recebemos, Senhor Deus, na tua plenitude. Transforma-nos, Pai, nesse dia. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Coma do pão e agradeça. Coloca a tua vida diante do Senhor nesse momento. Peça para que Ele entre na tua vida, no teu íntimo, em nome do Senhor Jesus, através da tua alma. Sela-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Coma e vai agradecendo a Deus por tudo que você é, por tudo que Ele tem feito. Talvez ele nesse momento esteja te trazendo à memória as suas dificuldades, as alegrias, as tristezas, quando Ele pôde te ajudar. Muitas vezes você nem entendeu, mas era Ele que estava te ajudando. Agradeça a Ele. Essa é a oportunidade na ceia de nós nos mesclarmos, termos o nosso corpo resplandecendo a glória do Senhor. Senhor, transforma-nos, Pai. Livra-nos, Pai, de todo engano, de toda opressão desse mundo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós declaramos que esse nosso corpo é restaurado através desse legado, da nossa herança recebida por Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoa Teu povo, Pai, através desse elemento. Erga do Teu cálice. O cálice no mundo é motivo de alegria, de festejo. Por isso, erga ele, porque através desse cálice, que representa simbolicamente o sangue do Cristo, de Jesus, que foi derramado injustamente na cruz do Calvário,
eu considero como o Espírito que entra em nós. Senhor, recebemos, Senhor Deus. Te agradecemos como simplesmente um suco de uva que brindamos a Ti, Senhor. Mas também como o Espírito Santo, a água viva que entra em nós a partir de agora, Pai. Senhor, muda agora, toca, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Limpa a nossa memória, limpa, Senhor Deus, a nossa iniquidade, o nosso espírito contaminado por esse mundo. Senhor, muda a nossa direção a partir de hoje, Senhor Deus. Por isso, colocamos diante do Senhor. Te pedimos que o Senhor consagre agora esse suco de uva, Senhor Deus, e que venha a unção poderosa das águas vivas do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Pai, se perpetue em nós, faça morada em nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor Deus, e consagramos a Ti. Cremos que só o Senhor é Deus, o nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Beba, em nome do Senhor Jesus, que seja a blindagem da tua vida a partir de hoje, a partir desse dia, em nome do Senhor Jesus. Uau! Gosto de vitória, gosto de amor. Oh, Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque o Senhor nos tornou filho. O Senhor nos empodera. O Senhor nos dá poder. O Senhor nos dá vida. Senhor, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor Deus. Pai, eu recebo, Senhor Deus, essa ceia. Pai, com o meu físico, com a minha alma, Pai, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai, tomamos desse poço de água vivas que o Senhor nos oferece nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Pai, que cada um dos Teus filhos possa fazer a diferença sobre esse mundo. Chega de contaminação, chega, Senhor Deus, de vivermos segundo o padrão e as heranças do mundo. Pai, nós queremos viver para Ti, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Por isso, somos Teus filhos e queremos ser direcionados contigo, Senhor Deus, em nome do Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Erga a tua mão para cá. Vamos consagrar tudo aquilo que você colocou do fundo do teu coração diante do altar. É espiritual. Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eis aqui toda a motivação, Senhor, os votos, semeaduras do Teu povo, dos Teus filhos, Pai. Segundo a Tua palavra, Senhor, multiplica segundo a Tua vontade sobre eles, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um, Pai, mas esse é um momento único, Senhor Deus. Pai, que flua sobre eles esse mover novo, Pai. Sobrenatural, Senhor Deus. Esse legado, Senhor Deus, que se cumpra na vida deles. Todo o seu íntimo, o íntimo de cada um, todos os desejos, segundo a Tua vontade, se cumpra na vida de cada um deles. Por isso, abençoamos, para que o Senhor multiplique em 30, 60, 100 vezes mais. Obrigado, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Podemos se assentar. Meu Deus. Amém? Receberam? Amém. Eu acho que muito importante. Ei, não dê ouvidos a nada do que o mundo vá falar para você, ou deixa de falar, ou crie opressões em si. Mas peça sempre revelação de Deus, para que Ele te dê sempre a orientação, ou o entendimento, para que você siga em frente. Não importa. Quando nós temos, inclusive, tumultos, conflitos em si, não se iluda. É Deus, como Pai, tratando de você. Então, não dê crédito ao demônio em si. Ei, ele não tem poder nenhum sobre você. Mas ele simplesmente usa as artimanhas, o engano, a mentira, para te anular. Deus, muitas vezes, permite para que você seja tratado. Então, pegue tudo aquilo que você enxerga na tua vida como sendo negativo. Coloque diante de Deus. Fala, Senhor, eu não quero que isso mais seja negativo, mas eu quero que o Teu poder, através da minha boca, através do meu gesto, do meu caráter, da minha personalidade, das minhas atitudes, mude e transforme esse mundo, o ambiente onde eu estou. Peça isso e você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer. Hoje nós não vivemos mais em Samaria, mas espiritualmente o tanque, ou o poço de Berseba,
o tanque de, o poço de Jacó é nosso. Ele está em nós. Amém? Não existe judeus ou samaritanos, mas os filhos de Deus. Tomem posse disso. Amém? Glória a Deus. Que bom. Semana que vem tem mais, então nós já adiantamos com a ceia. Eu creio que hoje nós teremos muitas alegrias. Creiam nisso. Deus está no controle em todos os aspectos. Não se iludam, não fiquem vendo notícias, isso e aquilo. Revolta, mas como filhos de Deus, abençoamos simplesmente. E sabemos que Ele está no controle. Então fiquem tranquilos. Eu faço a minha parte, vocês vão fazer a parte de vocês. Quando nós falamos sobre as eleições, inclusive, até mesmo pessoas de dentro da igreja que iriam votar contra os princípios de Deus, ou seja, estavam debaixo de um legado que não era aquele que Deus tinha para cada um de nós. Então, o que veio no meu coração é uma tristeza muito grande. Então, vamos abençoar essas pessoas, vamos pedir para que Deus, através de mim, através de você, através até mesmo das nossas atitudes, atinjam essas pessoas. Há muita coisa para ser feito nessa nação. Eu creio, como já foi profetizado, o Brasil é celeiros de missionários, de pastores, de evangelistas, não importa. Vai começar por mim, vai começar por você. A tua atitude, quando você for próspero, quando você for cheio de saúde, quando você tiver plenitude no reino de Deus, é aqui que as pessoas vão ver qual é a igreja realmente do Senhor. Quem serve a Deus realmente. E aqueles que estão lá, dependendo de assistencialismo, vão acordar e saber que tem poder de mudar todas as circunstâncias. Eles somente estão cegos e cabe a cada um de nós trazermos essa água viva e luz para cada um deles. Amém? Vocês creem nisso? Glória a Deus. Então, vou estar encerrando. Semana que vem, esse ano promete muitas coisas. Eu estou muito feliz, porque Deus tem nos dado sonhos, visões. E isso, para mim, é muita coisa. Não importa se foi concretizado ou não, mas só o fato de você conquistar os sonhos, ter visão, já é grande coisa. Porque quem vai fazer é o Senhor. Então, creia nisso. Não fique frustrado por coisa alguma. Não vai dar certo. Não. Ei, creia. Peça sonhos para Deus. Sonhe. Comece a prestar atenção nos detalhes, muitas vezes, que passam na tua vida e você nem percebeu. Muitas coisas estão mudando. E eu creio que o caminho é esse. E vocês são bênçãos do Senhor. Vocês são aqueles que vão multiplicar tudo aquilo que nós estamos falando daqui. Então, creio nisso e façam por merecer. Não deixe que Jesus pergunte como é difícil chorar por você ou morrer por você. Valeu a pena. Nós temos que falar para Ele com nossas atitudes. Amém? Glória a Deus. Fique em pé, eu vou estar orando. Glória a Deus. Todo esse culto já foi gravado. Hoje nós já estamos testando nova tecnologia. Vai ser bênção, vai estar gravado. Então, se você quiser rever, e deixa eu ver se eu peguei ou perdi alguma coisa, está lá. Então, vai ficar muito mais fácil. Estou muito feliz porque a gente chegou nesse nível em si. Eu não faço as coisas correndo. Eu espero passo a passo. Aprendi. Por mais que eu falo, eu vou fazer isso. Não, para, com calma. Visão, sonhos. O que Deus está falando para você? Aprendam isso. Não seja ansioso. Tá bom? Deus vai abençoar cada um de vocês. Nós fazemos parte de um ministério, somos obedientes. E há uma unção sobre a minha vida, sobre a vida de vocês. Então, creia. Deus vai fazer a obra. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor Deus. Obrigado pela oportunidade dessa manhã. Senhor, nós queremos estar cheios dessa unção, dessa água viva, Senhor Deus, que flua em nós, Senhor Deus. Pai, que não sejamos mais como um manancial de águas rotas. Pai, nós queremos realmente sermos transformados e inundarmos, Pai, esse mundo com as Tuas águas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Por isso, capacita-nos, Pai, usa-nos poderosamente, Pai. Eis aqui nossos filhos, Teus filhos,
Senhor, faça a diferença, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos, ensina-nos, Pai. Toda honra e glória ao teu santo nome. Senhor, o teu povo veio em paz e na tua paz retorna. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima semana. Glória a Deus. Nos quatro cantos desta terra, pode-se ouvir alguém chorar. São lágrimas de esperança por um futuro que ainda vai chegar. Promessas de um avivamento que o mundo inteiro vai tocar. Tomamos posse da herança. O que Deus falou se cumprirá. Brasil, em teu solo existe um povo. Brasil, uma gente que te ama, que clama a Deus e acredita nas promessas. Ele virá restaurando a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei. Você crê? Dos quatro cantos desta terra, pode-se ouvir